A paz do Senhor, crianças! Estamos aqui para mais um vídeo sobre a série das 12 portas de Jerusalém. E no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre a porta das águas, que vocês já estão acompanhando aí há alguns domingos. A porta das águas, ela era uma porta que se encontrava bem no centro da cidade de Jerusalém. Essa porta, para nós, ela representa o nosso coração. E o nosso coração, ele deve estar preenchido do quê? Primeiro, da nossa fonte, que deve ser a palavra de Deus. E é ela que vai jorrar essa água, essa tal água que vai saciar toda a nossa sede. E não vai deixar que a nossa vida fique vazia, fique sem sentido. E vai dar vida a tudo que está dentro de nós. Então, hoje nós vamos falar da importância da palavra de Deus que Deus falou e que foi registrada aqui no livro da Bíblia, que nós conhecemos muito bem, mas que nós devemos não só conhecer de pegar, eu sei que isso aqui é uma Bíblia, eu levo para a igreja, quando eu ia lá para a igreja, antes da pandemia, não, mas a gente deve saber ela dentro da nossa mente, a gente deve sempre lembrar do que está escrito na palavra de Deus, para assim poder praticar, para que aquilo que nós lemos, aquilo que nós ouvimos dos nossos pais, das nossas mães, das tias, dos pastores, aquilo que nós ouvimos sobre a palavra de Deus, nós possamos praticar. E aquilo que nós também lemos, porque é muito importante que você, criança, a partir do momento que você já está começando realmente a ler, já lê a palavra de Deus. É fundamental. Se você não lê ainda, existem também as histórias, aquelas que são em desenho, tem todas aquelas bíblias que são coloridas, cheias de figuras, para quem ainda não sabe ler. Já ir aprendendo. Então hoje a gente vai falar da importância da palavra de Deus no nosso coração. O nosso coração, lá em Provérbios, diz assim, que aquilo que nós devemos guardar em primeiro lugar, aquilo que a gente deve tomar todo cuidado é com o nosso coração. Porque é dentro do nosso coração que provém todos os nossos sentimentos. É onde está a fonte da vida. É isso que diz lá em Provérbios 4, 23. E é verdade, não é, crianças? Quando a gente passa por alguma emoção muito forte, a gente sempre lembra, fica se recordando daquilo e aquilo marca a nossa vida. Ou uma coisa muito boa, ou às vezes uma coisa muito ruim. Enfim, nós guardamos esses sentimentos no coração, né? Mas na maioria a gente guarda as lembranças, a memória, né? Não é no cérebro, não é na cabeça, em algum lugar ali abstrato. Então, mas a gente costuma dizer que é o coração. Na época em que foi escrita a Bíblia, não tinha esse conhecimento todo anatômico que nós temos hoje, em toda essa ciência. Então, como a gente costuma realmente falar que os sentimentos estão no coração. A gente sabe que está dentro de nós, em alguma parte. O coração é o órgão ali que bombeia o sangue. Mas aqui nós estamos usando de uma forma abstrata, que é o lugar onde a gente guarda todos os nossos sentimentos. E é um lugar onde deve haver a presença de Deus. A presença de Jesus Cristo dentro das nossas vidas. Sabe, quem vai ajudar a gente a lembrar daquilo que a gente lê, daquilo que a gente ouve da palavra de Deus? O Espírito Santo. O Espírito Santo é que ele vai nos ajudar a lembrar. Mas para a gente poder lembrar, a gente tem que primeiro aprender, não é verdade? E vamos continuar aqui a nossa leitura. A palavra de Deus purifica o nosso coração. Isso está escrito lá em Salmo 119, versículo 9. Que com que purificará o jovem o seu caminho, observando conforme a palavra de Deus, a tua palavra. A palavra de Deus faz com que a gente tenha bons frutos. Lembra das árvores? As árvores frutíferas. Tem gente que é como uma árvore, mas ela não dá bons frutos, né? Mas como assim bons frutos? As atitudes que ela tem, né? No coração, às vezes, de algumas pessoas, tem sentimentos ruins, tem inveja, tem ódio, tem raiva, rancor, falta de perdão. E aí a árvore da pessoa, a vida dessa pessoa, ela vai dando frutos ruins, que é briga, inimizades, fofoca. Isso são frutos ruins. Mas Deus, Ele quer que nós sejamos uma árvore com bons frutos.
Para sermos uma árvore com bons frutos, nós devemos ser alimentados com a água, que é a palavra de Deus. Com a presença do Espírito Santo nas nossas vidas. É assim que nós poderemos frutificar, assim que nós podemos fazer com que as nossas ações, as nossas atitudes sejam boas para as pessoas que estão perto de nós, para que aqueles que estejam próximos de nós, eles sejam abençoados e para que a gente possa sair distribuindo frutos, para que as pessoas vejam, para que as pessoas olhem para nós e glorifiquem a Deus, sejam tocadas por Deus através das nossas vidas, para que a gente possa fazer coisas boas em nome de Jesus. A palavra de Deus, ela transforma a gente. Ela ilumina o nosso caminho. Assim como a gente falou lá do Salmo 119, versículo 9. Como que a gente vai encontrar o caminho? A gente vai encontrar o caminho iluminados. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é como lâmpada para os nossos pés. Já ficou tudo escuro aí na sua casa alguma vez? Faltou luz? A gente teve que acender uma vela, teve que pegar uma lanterna, não é verdade? Já saiu pra andar no escuro, do lado de fora de casa de noite com lanterna? Pois é. Ou então quando a gente tá na estrada e aí o papai liga lá a lanterna do carro e tudo fica claro? Pois a palavra de Deus, ela é como uma luz, ela é como uma lâmpada. E ela ilumina tudo que está ao nosso redor. Com ela que nós podemos ver a vida da maneira correta, do jeito que Deus vê. A gente pode saber o que é o certo e o que é errado. É ela que ilumina o nosso pensamento, ilumina a nossa vida para que a gente tenha as melhores atitudes. E para que nós possamos ter um coração, não um coração comum, um coração como as pessoas que não conhecem a Cristo têm, mas para que nós possamos ter um coração transformado, um coração puro. E é muito bonito, o contexto de toda essa história é que tudo que vimos, tudo que nós já vimos, tudo que nós ouvimos ou falamos, ele reflete na nossa vida. Porque guardamos em nosso coração e reproduzimos em nossas ações que hoje a palavra de Deus nos constranja e nos mostre o que precisamos deixar de lado para ter um coração puro. Somente tendo a palavra de Deus nas nossas vidas, dentro de nós, nos lembrando daquilo que Jesus Cristo viveu, passou, tudo desde o início, lá desde o Gênesis até o Apocalipse, mas todas as atitudes, os mandamentos, aquilo que Deus quer que nós façamos, quer que nós principalmente sejamos na obra dele. Tudo isso faz com que colabore para que a presença de Deus esteja em nossas vidas e para que nós sejamos transformados, né? E que essa palavra transforme as nossas vidas, assim como foi o pedido do salmista, lá no Salmo 51:10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Que as nossas vidas possam ser como esse coração, possam ser transformados. Para que a gente não tenha mais um coração comum, mas para que a gente tenha um coração renovado, um coração puro, para a honra e glória de Deus. Amém, crianças? 8.